pensem numa nação sul-americana, sabe, totalmente focada em vender seu café para o mundo, que jura de pé junto que vai ficar fora da Primeira Guerra Mundial. Agora, pensem nessa mesma nação se tornando o único país da América Latina a de fato entrar na batalha. Pois é, essa é a incrível história do Brasil, e a gente vai entender direitinho como isso tudo aconteceu. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É o que guia toda a nossa análise. Como é que pode o Brasil passar da neutralidade total para o campo de batalha em só 3 aninhos? A resposta, olha, começa com uma economia que estava perigosamente dependente do comércio global. Então, para a gente entender essa virada de chave, a gente precisa primeiro olhar para a posição inicial do Brasil. O país declarou neutralidade, sim. Mas essa era uma paz, digamos, construída sobre uma base bem instável. Em 1914, o lema do Brasil era simples: os portos têm que continuar abertos e o café tem que continuar saindo. A guerra lá na Europa parecia um problema de outro mundo, sabe? E a neutralidade, que era amparada por acordos internacionais como a Convenção de Haia, era vista como o único jeito de proteger a economia que dependia quase que inteiramente desse grão. E aqui a gente vê o tamanho do dilema brasileiro. Olha só que sinuca de bico. De um lado, a Alemanha, seu principal parceiro comercial. Do outro, a Inglaterra e a França, grandes compradoras e agora inimigas mortais da Alemanha na guerra. O Brasil estava sendo puxado para todos os lados. Tentar agradar todo mundo naquela altura do campeonato era receita para o desastre. E a tensão, claro, não demorou a aparecer. O caso do navio Rio Branco gerou uma onda de revolta, mas uma investigação depois mostrou uma complicação. O navio não era tecnicamente brasileiro no momento do ataque. Foi um baita sinal de alerta, mas a gota d'água mesmo, essa ainda estava por vir. E agora a gente chega no ponto sem retorno. Os eventos que vieram a seguir não só testaram a neutralidade brasileira, eles simplesmente estilhaçaram essa neutralidade por completo. Este foi o momento, o ponto de virada, o ataque ao vapor Paraná. Ele levava café e estava navegando direitinho, seguindo todas as regras para nações neutras. Só que a nova tática alemã de guerra submarina e restrita era brutalmente simples. Qualquer navio chegando perto de território inimigo ia ser afundado, neutro ou não, sem conversa. Dessa vez, não tinha mais desculpa, não tinha ambiguidade. 3 vidas brasileiras foram perdidas. De repente, a guerra deixou de ser uma questão econômica distante e virou uma tragédia pessoal para a nação. A reação do povo foi imediata e furiosa. Protestos explodiram nas cidades principais. A pressão popular foi mas tão forte, que Lauro Müller, o ministro que defendia a neutralidade, não teve escolha, teve que renunciar. A voz das ruas tinha decidido: neutralidade não era mais uma opção. E a partir daí, foi um efeito dominó. Os eventos se desenrolaram muito rápido. Depois do Paraná, os ataques simplesmente não pararam. Cada torpedo era mais um prego no caixão da neutralidade brasileira. Em questão de 6 meses, o país foi de um simples rompimento diplomático para uma declaração oficial de guerra. Com a entrada na guerra, a grande questão passou a ser como é que o Brasil poderia contribuir. A participação foi limitada, é verdade, mas teve um significado simbólico importantíssimo. A contribuição brasileira se deu em 3 frentes. No mar, a Divisão Naval em Operações de Guerra, a famosa DNOG, patrulhou o Atlântico. Em terra, uma missão médica foi para a França e lá o seu papel foi vital, não só para os soldados, mas também no combate à terrível gripe espanhola. E no ar e nas trincheiras, observadores militares foram enviados para aprender as táticas de uma guerra que era totalmente nova. Mas olha só que ironia trágica. O primeiro grande inimigo da missão naval não foi um submarino alemão, foi um vírus. A gripe espanhola atingiu a frota de um jeito devastador enquanto ela estava parada em Dakar, matando mais de 100 marinheiros. Foi um golpe terrível, antes mesmo da batalha naval começar de verdade. E aí, tem um episódio que entrou para a história de um jeito bem peculiar. No meio daquela paranoia de guerra submarina, a frota brasileira abriu fogo contra o que pareciam ser periscópios inimigos. O alvo? Adivinha? Um grupo de toninhas. O incidente ficou conhecido como a Batalha das Toninhas, e apesar de curioso, revela a pressão gigantesca e a inexperiência de uma marinha num cenário de combate totalmente novo. Embora a participação militar do Brasil tenha sido modesta no cenário global, o impacto da guerra aqui dentro, nas nossas fronteiras, foi transformador. A nação que saiu do conflito era outra,
quase irreconhecível em comparação com a que entrou. Pensa só, a crise na exportação de café forçou o Brasil a olhar para dentro. Com os produtos importados cada vez mais raros e caros, o país teve que se virar, que fabricar suas próprias coisas. Isso resultou num boom industrial sem precedentes. O número de fábricas simplesmente quadruplicou. Ao mesmo tempo, a guerra acelerou a criação do serviço militar obrigatório, o que modernizou e profissionalizou as Forças Armadas. E por sua contribuição, mesmo que modesta, o Brasil ganhou um lugar na mesa dos vencedores. Lá na Conferência de Versalhes, garantiu indenizações pelo café perdido, incorporou dezenas de navios inimigos à sua frota e, olha que importante, se tornou um dos membros fundadores da Liga das Nações. O país saiu da guerra com um novo status no cenário mundial. Então fica essa reflexão no ar, né? Mesmo com uma participação militar que não foi decisiva para o resultado da guerra, foi esse conflito que forçou o Brasil a se modernizar, a diversificar sua economia e a redefinir seu papel no mundo. Foi, no fim das contas, o catalisador inesperado que empurrou a nação de vez para o século XX.